Olá, bom demais ter você por aqui. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 30% dos brasileiros têm ou irão desenvolver algum transtorno mental durante a vida. Mas qual seria a melhor forma de tratar e olhar para essas pessoas, hein? Na UFMG, a Semana de Saúde Mental está discutindo o tema e um dos focos continua sendo, depois de 15 anos da lei, a luta antimanicomial. O movimento é celebrado em 18 de maio e busca avançar no que a legislação instituiu em 2001. A discussão que acontece na UFMG também passa por aqui. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em defesa da democracia contra o Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Dois Pontos de hoje. Eu estou recebendo a Estela Goulart, professora do Departamento de Psicologia da UFMG e presidenta da Comissão Institucional de Saúde Mental aqui da Universidade. Obrigado pela presença, Estela. Nós que agradecemos. Estou recebendo também o Ernesto Venturini, psiquiatra e pesquisador italiano. Obrigado por sua presença. Eu sou obrigado com você. Ok, minha primeira pergunta é saber o que justifica uma reforma psiquiátrica nos moldes daquela que aconteceu no final da década de 90, início dos anos 2000. Qual que era a necessidade de uma reforma psiquiátrica como aquela e também como que a gente está caminhando a partir dessa reforma? Bem, direitos humanos. A gente está falando aqui de direitos humanos, a gente está falando de respeito, né? Porque a situação que a gente tinha no cenário ali dos anos 70, 80, era uma situação insustentável, né? Onde se dizia que ocorria assistência, atenção, cuidado, na verdade era um cenário terrível, né? Inclusive de morte, né? de profundo desrespeito, onde não havia uma resposta clínica consistente, né? Era o cenário manicomial, um cenário onde a única resposta era aquela resposta tradicional de internação, mas mais do que internação, exclusão da pessoa, né, da própria vida, das suas relações sociais, né, dos seus grupos, seja a família, né, das relações de trabalho, das relações comunitárias. Isso era muito grave. Muita gente morreu, muita gente sofreu danos irreparáveis e é em relação a essas pessoas, por essas pessoas, né, que a luta antimanicomial se constituiu, né, a afirmação de direitos humanos, dignidade. Agora, embora a lei tenha sido instituída em 2001, na verdade a luta já é mais antiga um pouco, né, professor? Sì, na realidade, eu concordo com aquilo que falou a professora Stella, na Europa o processo iniziò na década dos anos 60 e 70 e provavelmente aqui o atraso foi para causa da ditadura militar, no? Mas sem dúvida o problema do direito humano, isto foi também em todos os países a motivação fundamentais, não? E o processo envolveu muitos países, não? Países da Europa, o Canadá naquela altura, e o problema era que também com uma possibilità di trattamento farmacologico che migliorò naquela altura, questo facilitò il processo, ma sem dúvida aquilo que apareceu subito no início importante foi que não precisava só fazer uma humanização do hospital psiquiátrico, simplesmente diminuindo a violência, ma mudar, a gente fala, mudar paradigma, mudar o jeito como a gente olha para o doente, para a doença. Porque aquele olhar da psiquiatria tradicional, da psiquiatria do manicômio, é um olhar, chama-se oggettivante, quer dizer que não existe a pessoa, existe a doença. E, ao final, o sujeito chega a ser a doença. Ele já não é fulano, ele é esquizofrênico, ele é ciclotímico, bipolar, no sentido que tudo aquilo que é a sua vida, que é importante para cada pessoa, ela desaparece, permanece só este estigma. Então, esta
este modo de olhar, jeito para olhar para as pessoas, isso iniciou, foi com todos os movimentos sociais dos anos 68, por exemplo, não? Com a afirmação dos direitos civis. Então, tudo isto portou a esta necessidade de mudar aquela disciplina tradicional que era a psiquiatria. Ok, então a intenção era mudar. Quero saber agora, no presente, se a gente conseguiu isso. Mas antes, vou convidar a Simone Costa, que é professora do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFMG, para falar um pouquinho para a gente sobre a Lei 10.216 de 2001. Dá só uma olhada. Falar sobre a luta antimanicomial é resgatar a história da reforma psiquiátrica brasileira, que data aí do final dos anos 70, né? Nesse sentido, a gente vai ter quase 4 décadas de um processo de mudança que ainda está em curso. Um marco importante para a gente dizer sobre essa história foi a apresentação em 1989 do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que propunha uma reorientação do modelo assistencial à pessoa com sofrimento mental. Esse projeto tramita no Senado, entre o Senado e a Câmara durante 12 anos. Em 2001 é sancionada a Política Nacional de Saúde Mental, a Lei 10.216. Então, né, o que propõe a legislação é que dar prioridade aos serviços comunitários, à abertura dos serviços substitutivos ao manicômio, ao espaço asilar. Que serviços são esses, né? Então, são os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos nacionalmente como CAPS. Em Belo Horizonte, a nossa rede de atenção à saúde mental, ela disponibiliza os CERSANs, que são os Centros de Referência em Saúde Mental. Então, aliados aos CAPS, nós temos também os Centros de Convivência, os Serviços Residenciais Terapêuticos, as unidades básicas de saúde que passam a contar com equipes de saúde mental e também são ofertadas as experiências de trabalho, as cooperativas sociais. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma experiência muito bem sucedida que é a Suricato, uma associação de trabalho para as pessoas com sofrimento mental. Ok, agradeço imensamente a presença da Simone Costa, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG. Ela fala sobre a lei de 2001, mas como eu disse, a lei, embora seja de 2001, a luta ela é antiga, né, Estela? A lei conseguiu proporcionar essas mudanças que o professor falou, que era a intenção dela? Bem, a lei ela é muito interessante, primeiro porque ela afirma essa dimensão do sujeito, né? E essa dimensão da possibilidade de uma autonomia mínima do sujeito, né? De ter conhecimento do seu processo, de poder gerir o que está acontecendo ao longo, né, de um processo de tratamento. Realmente a professora Simone aí deu, né, as dicas principais. Esse redirecionamento para assistência territorial, comunitária, ele é fundamental. E como o Ernesto Venturini já salientou, um novo paradigma significa que a gente, ao invés de ficar com um mito, né, da sociedade se proteger em relação a esse doente mental, com todo esse mito em torno da doença mental, né, acho que a gente tem que bater nessa tecla. Ao contrário, a lei apresenta, né, e esse novo paradigma apresenta o problema de uma forma muito diferente. Ou seja, a gente tem que se preocupar primeiro com a pessoa que está sendo objeto de uma situação crítica e está vivendo isso subjetivamente. Então, primeiro a gente tem que pensar na pessoa e não na doença da pessoa e não em proteger alguém em relação a essa pessoa. Outro dia, uma usuária do serviço de saúde mental, uma pessoa com sofrimento mental, falou uma coisa interessantíssima. Ela falou assim, nos nossos conversatórios aqui que a gente andou fazendo, né? Olha, ela usou a expressão, eu sou louca de pedra? Ela perguntou, né? O que isso significa? Significa que eu saio jogando pedra nas pessoas? Não, ao contrário, a mudança de paradigma é exatamente deixar muito claro que quem joga pedra são os outros, né? Eu sou louco de pedra significa que eu sou objeto de apedrejamento, objeto de um julgamento, de pré-julgamento, né, de estigma, como o Ernesto Venturini já falou, né, o preconceito, né, é uma situação de fragilização, não só subjetiva, pessoal, mas de fragilização em relação ao outro.
Então, essa lei é importante também porque ela regulamenta a internação. Antes dela, para você ter uma ideia, qualquer um, a lei de 1934 é muito claríssima, qualquer um podia internar, qualquer um. É assim, chega a ser engraçado quando você lê a lei, né, com a sua estruturação assim, né, de época, mas é estranho. Hoje em dia, para você internar uma pessoa, você tem que passar por um processo muito criterioso, né? Porque internar, né, especialmente internar alguém, ou obrigar alguém a fazer um tratamento que prive essa pessoa da sua liberdade, é uma coisa seríssima, é gravíssimo, né? Mas, Stella, um problema da lei brasileira foi que ela não vinculou o problema do fechamento do hospital psiquiátrico. Não? Esta é uma diferença importante. Eu posso falar, falando da Itália. Na Itália, a lei do 78, ela explicitamente falou da necessidade de fechar o hospital psiquiátrico e determinou aquele que era o prazo para chegar a este fechamento. O fechamento não significou que as pessoas que estavam no hospital psiquiátrico deveriam ir embora, mas foi definido, sancionado um prazo no início da possibilidade de atendimento na situação, nos lugares alternativos. Aqui no Brasil, infelizmente, este vínculo não existe. Isto significa que tem sua ideia, temos que superar os hospitais psiquiátricos, mas não é definido quando e como. Isto é um limite da possibilidade de realizar a lei. Não? Isto, acho também, é uma explicação para a dificuldade que neste momento ainda permanece no Brasil, onde foi, sem dúvida, muitas realizações importantes. OMS, a gente fala, sublinhou que o Brasil foi o país que melhorou mais que todos os outros países no sentido da aplicação da reforma. Mas esta falta de vínculo, esta determina uma situação de ambiguidade. Não? Ainda existem hospitais psiquiátricos, apesar que existem este serviço alternativo. Se é um novo paradigma, não pode ser ainda uma situação assim, não definida. Conviver com um paradigma antagonista, né? É claro. O tratamento em liberdade convive com um tratamento que é ainda marcado pela exclusão social, né? Isso é muito sério mesmo. E por que os hospitais psiquiátricos eles se constituem num problema? Por que eles não foram capazes de se adaptar a essa cultura do melhor cuidado? O que houve aí? E porque às vezes para as pessoas não é tão claro assim, né? Quando a gente fala de um hospital que ao invés de tratar da melhor forma, acaba trazendo alguns problemas aí para o sujeito, um sujeito de direitos, como a senhora bem disse. Olha, no Brasil, especialmente, tem uma situação muito interessante, porque quando a gente fala de hospitais psiquiátricos, a gente tem que levar em consideração dois tipos de hospitais psiquiátricos, os públicos e os privados. O maior problema brasileiro se configurou justamente com os hospitais privados, o maior problema do ponto de vista numérico, porque nós chegamos a ser o maior parque manicomial do mundo, né? Então, aqui o problema grave é quando o sofrimento mental se torna uma mercadoria. Então, por isso é que só depois da Constituição de 88, que a gente conseguiu afirmar a saúde como um direito, é que os recursos para o desenvolvimento das estruturas públicas chegaram. Obviamente, as estruturas manicomiais públicas também eram terríveis, porque eram estruturas enormes, eram mega hospitais, né? Hospitais que tinham assim, centenas e centenas de pessoas. Bem, como é que é possível você oferecer tratamento, né, requintado, complexo, para uma massa de pessoas, né? Esse já é um desafio operacional isso, né? Então, o problema começa um pouco por aí. Quando a gente, através, né, de toda essa discussão que começou lá nos anos 70, né, e que só ganhou força graças à superação da ditadura ali a partir
paulatinamente a partir dos anos 80, quando se começa a constituir a rede de saúde mental, então esse entrave, apesar de que muitos leitos de hospitais psiquiátricos foram fechados no Brasil, para me aproximar da quantidade, eu diria que mais da metade dos leitos foram fechados no Brasil, dos hospitais justamente privados, porque não ofereciam a menor condição sequer de hotelaria, né, que dirá de condições clínicas. Então, nós temos paradigmas que convivem e são absolutamente contrastantes, sabe? Eles se opõem. A gente precisa de encontrar, realizar um fortalecimento dessa política da reforma psiquiátrica de uma forma mais clara. Agora, é curioso porque Minas Gerais, justamente nos anos 90, assim, construiu uma legislação que previa o fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? A Assembleia Legislativa Mineira votou por isso, né? Mas nós não conseguimos regulamentar isso, nós não conseguimos ir às vias de fato, né? Para criar efetivamente uma rede de saúde mental consistente, investida regularmente e que pudesse absorver os casos de maior gravidade, porque esse é o grande nó, né, do problema aí da reforma psiquiátrica. O senhor é um dos trabalhadores, um dos engajadores, né, da reforma psiquiátrica na Itália. Quero saber do senhor o que o Brasil tem a aprender com a Itália, por que a reforma psiquiátrica na Itália é uma referência não só para o Brasil, mas também para os outros países, professor? Olha, eu acho que toda a gente tem que aprender, não existe um modelo que pode ser exportado como mercadoria, não? Isto absolutamente... o percurso do país, o caminho, ele depende de muitas motivações históricas, culturais, tudo isso. Claro que uma experiência consolidada, não sei se é a palavra correta, é importante. Na Itália são 38 anos que existe esta lei de reforma e todos os hospitais, todos fecharam. Então, quando a gente fala sociedade sem manicômio, pode ser uma realidade, não é uma utopia, é uma realidade, é um país, claro, que tem um nível assim, do primeiro, segundo mundo, não sei, agora isso não é importante. Então, não é um país pequeno, isto tem um sentido, sem dúvida. Inclusive os manicômios judiciários, né, isto também, isto também uma coisa muito importante, porque o ano passado, na Itália, chegamos também a fechar hospitais psiquiátricos judiciários. Que eu gostaria que você explicasse, então, para o nosso público o que são esses manicômios judiciários e por que eles também se constituem um grave problema do país. Uhum. Então, como a palavra explica, judiciários são hospitais para o louco infrator, aquela pessoa que cometeu um crime, não? Apesar que a maioria dos crimes são nada, não? A maioria dos problemas chamados crime são simplesmente problemas comportamentais, mas de um nível que, se a pessoa deveria ir para a prisão, ela ou não vai ou vai por alguns meses, então não são graves. Existe, sem dúvida, existe o problema de uma gravidade maior, não? Pessoas que mataram outras pessoas, é claro. Então, o problema do louco infrator, sem dúvida, é um problema onde este problema da, entre aspas, periculosidade dos doentes mentais, não? Ele aparece, não? Ou parece que justifica esta ideia de uma periculosidade que não existe absolutamente, porque se a gente olha com sentido científico, a população fala-se dos doentes mentais, ele tem uma taxa de periculosidade que é demais inferior a aquelas pessoas normais, sem dúvida. Então, os loucos não é perigoso. Existem situações de periculosidade. Não? Então, todo aquilo que a gente está falando não é só hospital psiquiátrico, é o modelo do manicômio. O modelo do manicômio significa que
uma ideia, não? Um prejuízo da sociedade vai determinar um comportamento. Preconceito, né? O preconceito determina um comportamento. Como a oferta, quer dizer, os leitos, a possibilidade de internação, esta determina uma demanda. Vou explicar. Se existe algum problema em uma família, de uma menina que assim mostra de não aceitar algumas imposições, ou todo aquele que pode ser problema também entre a família ou entre a sociedade, geralmente a situação de crise, não? Provoca um momento difícil, mas se há vizinhos, se há amigos, se pode ter toda uma situação. Quando você falou, quando a sociedade brasileira fala 30% das pessoas, então isto significa que todos nós podemos ser envolvidos em uma situação de sofrimento. Mas isto não significa ser doente, isto não significa necessita, por exemplo, absolutamente tratamento farmacológico ou internação. A doença, o sofrimento faz parte da vida, não? É o jeito como a gente pode envolver-se na situação. Se a pessoa é solidão, o sentido desta semana, a quarta semana de saúde, é lutar contra a solidão, como é a palavra? Por uma vida menos solitária. O solitário, a solidão, por exemplo, é uma situação que pode determinar um sofrimento. E assim, não? Tudo isto significa que mudar, a necessidade de mudar uma cultura, mudar o prejuízo e tudo assim. E, por exemplo, sem dúvida, o fechamento dos hospitais psiquiátricos judiciais, onde são internados os loucos infratores, então representa um problema muito importante para uma superação. Uma superação, que mudar também uma ideia, uma cultura. Não? E a experiência mostra exatamente o contrário, que quando há um jeito que respeita os direitos das pessoas, também do louco, respeita a responsabilidade, fala da responsabilidade, isto resolve o problema da periculosidade. A periculosidade ela existe não nas pessoas, existe na situação. Quando a gente não comunica, quando a pessoa fica sem resposta às suas necessidades. Então, estas são situações de perigo, não é a loucura. É a situação onde o louco, não, entre aspas, ele vai a se encontrar. Nesta situação, todos são responsáveis. Não? Tem até um aspecto importante na questão dos manicômios judiciários também, porque eles não fazem parte do sistema de saúde, eles fazem parte do sistema jurídico, né? É um outro sistema. Então, a principal preocupação, se uma pessoa, né, é chamada com sofrimento mental, comete um crime, né, ela tem que ser cuidada. Né? Eu estou me lembrando aqui de um projeto maravilhoso que nasceu aqui, que é nosso, de Minas Gerais, Prata da Casa, é o programa Pai PJ, né, que é maravilhoso porque oferece justamente tratamento para esses chamados loucos infratores. Né? E tem uma resolutividade impressionante, porque as pessoas não reincidem. Né? Então, às vezes, pequenos crimes, pequenas infrações cometidas por uma pessoa que é temida na condição de ser louca, significa uma prisão perpétua. E, geralmente, esses hospitais, esses manicômios judiciários, eles não oferecem uma resposta que contemplem a problemática, a delicadeza da situação, a sua complexidade. Estela, desculpa, também é engraçado esta reflexão. Justamente, a professora falou desta experiência, não? Do Pai PJ. Do Pai PJ, que eu também utilizei neste ano na Itália para demonstrar que pode-se resolver os problemas dos internados nos hospitais psiquiátricos judiciários, a possibilidade de sair, de dar uma resposta, de serem tratados em serviços abertos. E agora acontece que aqui em Minas, nestes dias,
há uma ameaça de reduzir o recurso, reduzir do 40%, que isto significa acabar com esta experiência. É incrível. Nós, na Itália, falando deste exemplo, chegamos a fechar o hospital psiquiátrico judiciário e aqui parece que esta experiência não vai continuar. Isto é. Até agora a gente falou um pouco sobre o sistema psiquiátrico, daqui a pouco quero falar também sobre os profissionais de saúde, sobre a família e também sobre cada um de nós, como que a gente consegue olhar, como que a gente olha para essas pessoas com transtornos mentais. Mas vocês disseram agora há pouco da semana, e eu também falei da semana da saúde mental aqui da UFMG, que está acontecendo durante toda essa semana. A gente foi acompanhar a abertura na última segunda-feira e traz agora a fala de alguns pesquisadores que vão estar presentes durante toda a semana e também algumas atrações que aconteceram na segunda-feira. Dá só uma olhada. Nem podia reagir nem nada. Está decidido está. E o que eu vou fazer aqui sozinha sem ela? Tem isso aqui tudo, irmão. Dói assim, bicho. Tem dia que eu tomo choque, tem dia que eu não tomo não. A quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG, esse ano tem o tema Por uma Vida Menos Solitária. Esse tema ele nasce a partir da provocação de uma estudante que, por viver situações de sofrimento mental, de sofrimento psíquico, nos relatou na terceira semana, no ano passado, o que é a solidão e as dificuldades que um sujeito com sofrimento mental possui na sua inserção nas instituições e não de forma diferente na UFMG. Então, a proposta, essa provocação, ela nos convoca como universidade para a gente pensar a partir dos diversos setores, dos grupos acadêmicos, dos serviços, da administração central, que a gente possa pensar e se debruçar em debate sobre uma política de saúde mental da e para a UFMG. Eu acho importante esse seminário e a proposta que ele faz de Por uma Vida Menos Solitária, e eu propus como subtítulo Por uma Vida Mais Solidária, a ideia da universidade não isolar-se, não isolar dos seus princípios, do seu objetivo, que era pensar a sociedade, construir possibilidades alternativas, transformar sujeitos, culturas, práticas. Mas a universidade, pelas suas exigências mais normativas, mais administrativas, às vezes de política de governo, ela vai se afastando desses princípios. Ela vai se afastando do seu território, ela vai se afastando da sociedade e não cumpre esse papel transformador. Bom, tá aí então as primeiras atrações da Semana de Saúde Mental, isso só segunda-feira, mas aconteceu ontem também, hoje, enfim, vai acontecer amanhã, sexta-feira, durante toda a semana. Qual que é a importância de trazer um tema como esse para dentro da universidade, discutir a saúde mental na universidade, Stella? Visibilidade. Nós temos que falar sobre esse assunto. Tá? Esse é um problema, não é um problema só nosso, é um problema mundial, é um problema também de todas as outras universidades, não é um espaço fácil, né? E a gente tem que trazer esse tema para dentro da UFMG e torná-lo, né, um tema abraçado por tantas pessoas. Olha quantas pessoas participaram dessas atividades todas, de manhã, de tarde, de noite, aqui no campus da saúde, aqui no campus da Pampulha, né? Fomos para a rua para desfilar junto com a Escola de Samba Liberdade, ainda
ainda que tantã, né? É a aula aberta, né? A aula na rua, né? Isso é muito importante. E ainda temos pela frente as discussões sobre a nossa realidade, né, da UFMG, as discussões sobre a luta antimanicomial, aí trazendo para a cena as pessoas que são os militantes, né, quem está aí no ativismo. E sexta-feira vai ser um dia importantíssimo, porque sexta-feira a gente para discutir coletivamente a política de saúde mental da UFMG. Isso é de uma importância incrível, mas não só pela sua capacidade de produzir institucionalidade, sabe? Mas pelo seu processo, porque a gente já tem desencadeado uma série de encontros, a gente tem permitido que as pessoas falem sobre esse assunto sem medo, porque falar da desrazão, né, falar das limitações não é uma coisa bem-vinda na academia, onde o mérito, né, o desempenho são os principais valores, né, a competição aqui dentro, que é uma coisa impressionante. Então, eu acho que nós temos uma perspectiva muito grande, assim, eu acho que nós estamos construindo juntos uma atitude, um paradigma também diferente de atenção, de respostas, né? Ninguém está inventando a roda e nem quer, né? Mas nós estamos trazendo para a cena já conteúdos e discussões que já estão aí na roda, né? Igual a discussão que a gente já teve sobre a despatologização da vida, né? Que história que é essa? De 30% da população pode ter ou, né, ou já está à beira de um ataque de nervos. Isso a gente tem que questionar, inclusive isso, porque às vezes, quando a gente está falando do tema da saúde, né, e do sofrimento mental, a gente é tão fantasioso, inclusive porque a gente toma como verdade uma multiplicidade de construções de diagnóstico que eu acho que, assim, são ilusórias, né? Será que todos os comportamentos bizarros, né, ou que possam fugir da normalidade, agora vão ganhar o formato de uma psicopatologia, né? Isso é muito estranho, né? Parece que a gente está olhando para a vida sem entender a natureza da existência, da condição humana, ela mesma. O sofrimento, como o Ernesto acabou de dizer, é inevitável. Você falou deste problema da patologização da normalidade, não? Isto tem que ser claro, isto refere-se ao problema do mercado, mercadoria, o problema das multinacionais dos fármacos, que eles vendem fármaco, não? E junta com esta lógica da psiquiatria de patologizar a normalidade, porque existe esta referência que é um manual diagnóstico feito nos Estados Unidos, não? E agora chegamos ao quinto manual, não? Isto que é aquilo que é interessante, que cada vez o número das patologias psiquiátricas aumenta, não? Da 200 chegou a 1000, como falava a professora Stella, todos os comportamentos eles são patologizados. Mas por quê? Porque existe que per cada situação um fármaco específico, não? Então isto significa mercadoria, mas também isto significa o sujeito ele vai a perder a capacidade de enfrentar a vida. Então acontece um remédio. Que inclusive era uma coisa que eu coloquei durante o início do programa, de que 30% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental, mas eu soube que pode chegar até a 60%, 70%, dependendo do que você considera como um quadro, né, patológico, de doença, enfim. É possível tratar uma pessoa com transtorno mental sem o uso de medicamento, professor? Olha, esta também é interessante. Eu acho que os remédios são um recurso importante, fundamental em algumas situações. Falo da situação de crise, não? A situação de crise pode necessitar. Mas o remédio, a ideologia do remédio significa que as pessoas, os médicos, as famílias, eles esquecem que existem outros remédios. Outros recursos, mas o remédio entre aspas, os recursos das pessoas. Cada pessoa ele é um recurso per si mesmo. A solidariedade é um recurso importante. Estas são coisas importantes. Por exemplo, quando
Eu lembro na relação entre o médico e o paciente, o remédio é 15 miligramas do médico, da capacidade do médico de entender as pessoas. Então, é a relação, é a autoestima, é a solidariedade das pessoas que ficam perto das pessoas. Estes são recursos fundamentais. Sim. E é importante a gente desmedicalizar também essa discussão, né? Porque não Exatamente. só o médico é um recurso. A gente tem muitos profissionais e não apenas profissionais, né? Às vezes as pessoas, e aí isso a gente está discutindo no Recovery, né? Nesses seminários que a gente está fazendo à noite lá na medicina, as pessoas, às vezes, que têm a experiência do sofrimento e têm uma experiência de superação, se tem uma experiência de gestão do sofrimento, inclusive sem o consumo de psicofármacos, essas pessoas também são um recurso importantíssimo. Por isso, essa questão do protagonismo, de deixar falar as pessoas que têm sofrimento, que já viveram a cena, né? E não construir soluções médicas. Como você está falando, né? O remédio sozinho, né? Ele não tem um poder mágico de tirar ninguém da dificuldade. Ele tem que vir junto com um aparato, né? Solidário, né? Solidário, um aparato solidário onde entra em cena não apenas o profissional de saúde, mas entra em cena também os amigos, os familiares, né? E quando a gente pensa aqui na universidade, né? A importância do colegiado de curso, por exemplo, né? Como é importante os sindicatos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o convívio social daqui a pouquinho, mas antes eu quero dar a voz para o João, para o Irã e para a Lucimar, que foram transferidos para uma casa terapêutica e a gente foi visitar eles nessa casa terapêutica. Eles contam como que era a vida deles antes e agora, como é viver nesta casa terapêutica. Dá só uma olhada. As residências, elas foi uma forma de fazer com que essas pessoas retornassem, né, à sociedade, né, saíssem desse local marginalizado que é o hospital, né? Ali eles estavam presos mesmo, né, e é a retomada deles para a sociedade. Eu gosto mais aqui que ele Serra Verde. Gosto mal. Aqui na Serra Verde, tudo lá é muito bom. A gente com maior educação, preocupa muito com a gente. É a mesma coisa que tem em casa, entendeu? Não falam nada pra gente. Eles preocupam muito com a gente. Eu dou muito trabalho, penso, tributo, estou com uma tribuna danada, entendeu? Para comer, preciso botar minha boca, senão não está muito mão de obra para eles, entendeu? E eles têm muita paciência com a gente aqui, entendeu? Eu não tenho nada a queixar daqui, não. Eu mesmo me prendia lá. Me prendia pela mão atrás assim, ó, e me levaram lá para o sextuar. O que acontecia? Acontecia. Eu ia na secretaria. Secretaria? Para fazer o que eles falavam com você? Eles falavam assim, não pode brincar não. Você ia na secretaria para pedir para sair? Não, eu ia olhar a rua. Você ia olhar a rua. E aqui na casa de Monserrate as coisas não acontecem com você, né? Né? Aqui não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Eles não prendem gente, não. Você gosta de morar aqui? Gosto. Eu te comprei na loja de 10. Você comprou? Eu comprei. Na loja de 10 eu sou boneca lá. Desse tamanho. Eu sou boneca, eu sou uma menina assim, mas eu sou uma boneca. Quer comer, dormir, fumar e varrer a casa. Varrer a casa já. E essa chave aqui pendurada no pescoço é pra quê, senhor? Essa chave aqui pendurada? Você é o porteiro da casa? Eu sou porteiro da casa aqui, eu sou porteiro. Estou com 4 anos sem essa chave, 4 anos. Está com 38 anos que estou fora de casa. Estou fora de casa lá. Fui entrar na sala de Lourdes, fiquei lá vigiando, e fui lá para
na Saia de Luz, fui para a Saia de Luz, fiquei lá 15 anos. Aqui na Saia de Luz. E tem quanto tempo que o senhor está aqui agora? Quanto tempo? 8 anos. 8 anos, lá não prestava não, né? Comida lá é ruim demais, comida lá é ruim. Lá não gostei de lá não. Fiquei lá 20 anos. E aqui, o senhor gosta? Aqui depois de aqui é bom demais, velho. Quero agradecer ao João, ao Irã e à Lucimar por ter gravado o vídeo, por ter estado aqui no programa com a gente. São pessoas que retornam, né, ao convívio social, são sobreviventes. Queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa importância de resgatar essas pessoas, porque são pessoas, como eu já disse, sujeitos de direito, né? Olha, são sobreviventes mesmo. Sobreviventes de uma farsa. A farsa dos manicômios que diziam que era um espaço de tratamento, era um espaço que oferecia alguma alternativa para as pessoas, né? Isso foi uma farsa. A gente não pode conviver com esse tipo de coisa, né? Com essas falsas promessas. Eu acho que essas pessoas, elas são um exemplo da necessidade de resgatar a dignidade e o respeito, né? Então, você vê que são corpos marcados, né, pela longos períodos de internação, machucados por esse longo período de internação, né? Pessoas que sofreram, em vez de serem, né, tratadas, elas foram subtraídas do pouco que a vida, às vezes, pode oferecer, mas que já é muito, como, por exemplo, ter a chavinha de casa, né? Até ela poder ir e vir, é uma coisa maravilhosa. É, exatamente como você falou, sobrevivente. Tem que precisar uma coisa, um perigo, não? Que mostrar esta imagem pode, o comportamento das pessoas pode ser interpretado como expressão da doença. Eles são doentes, eles falam assim, não? Mas às vezes, neste sentido, nesta situação muito clara, eles são a expressão da falta de resposta ao sofrimento dele. E o comportamento das pessoas, que é igual em todos os lugares do mundo, é o resultado da internação. Eles não são expressão de doença mental. Não? Corpos institucionalizados, é um corpo institucionalizado. De fala, então, né? Às vezes, é assim, a cara não? Tem uma mímica muito limitada. Isso depende do tratamento farmacológico, por exemplo. Então, a pessoa acha que ele é um doente mental, mas o comportamento dele é relacionado ao remédio que ele está tomando. O resultado da prisão, o resultado, né? Da prisão, dos comportamentos que aprendeu naquele cenário de prisão. Então, exatamente esta visão, ela demonstra a possibilidade de recuperação, mas sem dúvida, quando as pessoas têm um passado de anos de internamento, não é fácil, não? Esta recuperação, mas existe. E falando ainda sobre o problema do recovery, que significa tomar na sua mão a própria vida, a recuperação, não? Esta autoestima, não? Que as pessoas podem ganhar, que significa não... Eu posso ficar doente, mas eu não sou a minha doença. Não é na visão clínica, a pessoa fica sem problema, sem crise, é bom. Ela tem crise, é mal. Mas para eles a vida não é uma continuidade, não é uma eu sou bom, eu sou mal, doente, são, não? A vida é uma experiência, não? Mas quando as pessoas ganham esta autoestima, quando tem a resposta de autoajuda, grupo, interpares, não? Novos relacionamentos, né? Então, a resposta, isto as pesquisas científicas demonstram que diminuem as recaídas, diminuem a necessidade de medicamento. Isso não é que a gente está falando como um sentimento moral, deveria ser bom. Não. A ciência comprova
que quando tem autoajuda, autoestima, toda esta capacidade de relacionamento, de diminuir esta situação de solidão, os resultados comprovados são melhores. São melhores, né? Inclusive, uma coisa muito interessante que a gente pode observar também é que eles falam assim, as pessoas têm muita paciência comigo aqui, mas tem um outro aspecto dessa situação, que é a gente ter o privilégio de conviver com essas pessoas, sabe? Quando a gente vai né, trabalhar nos serviços de saúde mental, né, abertos, onde o tratamento em liberdade é a direção, né, não só clínica, mas ética. Olha, conviver com as pessoas, que são pessoas diferentes de nós, quem somos nós, dessa pseudo-normalidade, é uma oportunidade muito rica. Né? Dialogar com a diferença é uma necessidade, especialmente para nós aqui dentro da universidade, né? Dialogar, perceber a diferença, a singularidade, as infinitas maneiras de existir e, mais do que existir, de estar bem na fita, né? De gostar de viver, de ter uma vida boa, apesar de todas as limitações que todos nós temos e, obviamente, as pessoas que são de baixa renda, que não têm acesso à educação, à cultura, a lazer, né? À casa, a trabalho. É claro que essas pessoas, né, têm ainda mais limitações, né? E acho que a política de saúde mental tradicional e essa manicomial em especial, ela recaía especialmente sobre essas pessoas, as pessoas que já eram excluídas, né? E algo importante de se refletir também é a questão da solidão, que é inclusive o tema, né, da saúde mental também, porque é isso, essa oportunidade das pessoas terem esse convívio, porque ninguém nasceu para poder viver sozinho, muito menos pessoas com algum tipo de transtorno. É de um artificialismo a gente achar que o isolamento faz bem para uma pessoa que está com sofrimento mental, né? Isso é completamente artificial. Isolamento não faz bem para ninguém. Nós somos extremamente sociáveis, nós temos sede de relacionamentos, né? E eu acho que é a qualidade dos relacionamentos, nós temos que nos preocupar com a qualidade de sociedade que nós estamos construindo e não localizar os sintomas, as doenças, as patologias, esses 30% sempre naquele outro, que é um outro que está carregando, né, esse ônus. Na verdade, nós temos que nos pensar como sociedade e nos adaptarmos para a diferença, para as diferenças de produtividade, para as diferenças de pensamento, para as diferenças de posicionamentos, né, éticos, morais, vitais, né? Então, eu acho que o tema da saúde mental nos projeta numa pauta muito complexa que diz respeito à condição humana. Né? Se posso acrescentar sobre aquilo que a professoressa estava falando, acho que é muito importante para as pessoas, funcionários, a pessoa sã, aquele, entre aspas, que não tem problema, ter esta oportunidade de escutar as pessoas, de, junto com eles, fazer este caminho de reabilitação. Isto tem uma importância de saúde mental para o são, não para o doente. Às vezes a gente me pergunta quais são os seus maestros, mestres, não? Então esperam que eu falo Basália, não? Meu mestre foi o fulano que eu encontrei no hospital psiquiátrico, foi a senhora Dona Maria, porque eles ensinaram muitas coisas da vida que eu não encontro nos livros, não? Então, esta capacidade de escutar, isto faz bem não ao doente, faz bem ao são. Nós precisamos esta capacidade de reaprender a escutar, a relacionar. Inclusive, né, porque de perto ninguém é normal. De né? perto não é verdade. Infelizmente, nosso tempo terminou. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Voltem outras vezes, tá bom? Que ótimo, um prazer. Grande abraço. Tchau. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente, mande sua crítica, sugestão ou elogio para a TV ufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.